Fala galera, eu sou o Paulo Renato, você está no canal Física 1, seu banco de questões do Enem aqui no YouTube, beleza? Questãozinha aí, Enem 2020, beleza? Termologia, basicamente, ele pedia aí, você teria que entender o funcionamento de uma geladeira, né? Ficou difícil, acredito que essa questão ficou um pouco difícil por conta dos nomes que ele trouxe, né? Muita gente não sabia nem para onde é que ia, por quê, né? O cara ia ler aqui, né? Os manuais de refrigerador apresentam a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximo a fontes de calor. Aí você logo pensa, é verdade, né? Isso aí deve ser óbvio. Se você quer esfriar alguma coisa, é bom que ela já esteja num local mais frio. Você vai raciocinando, né? Aí, como fogão e aquecedores, beleza. Ou um local onde incida diretamente a luz do sol. A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta o consumo de energia. O não atendimento dessas recomendações resulta em um aumento do consumo da energia. Por quê? Né? E antes de você ler os itens, não. Essa aqui eu peguei, né? Você já começa a esboçar lá. Não, vou ter a geladeira aqui, né? Tem uma geladeirazinha aqui. Vou ter o gelozinho, né? Que vai esfriar aqui o ambiente, né? O que tem dentro aqui, né? As comidas e tal, banana, maçã aqui. Tudo aqui dentro vai esfriar. E claro que é bom que ele esteja em um local frio. Porque se estiver em um local quente, o que vai acontecer, né? A minha geladeira ela vai começar a receber calor do meio ambiente. Então, assim, ela tem que trabalhar mais, né? Ela tem que trabalhar lá mais dentro para conseguir esfriar mais. Então, é isso aqui, né? Por conta do calor que ela vai receber do meio ambiente. Aí você vai para os itens, né? Procurando essa resposta. Aí olha aqui e tem A. O fluxo de calor por condução do condensador sofre considerável redução. Aí você, não, esse aqui é só um item mesmo para o cara ficar sem entender. Vamos ler o item B. A temperatura da substância refrigerante do condensador diminui mais rapidamente. Aí você... Rapaz, item C. O fluxo do calor promove significativa elevação da temperatura no interior. A liquefação, você já para de ler no item, na página da liquefação você não lê mais. E item E, as correntes de convecção. Putz, grila, cara. Esse daqui eu achei que estava dominando aqui o conteúdo, mas não sei de nada. Acabei de levar uma surra aqui de nome que eu nunca nem vi, né? E o que acontece? Cara, a física envolvida numa geladeira, digamos assim, não é um sistema tão simples, beleza? Existe muito conteúdo ali, muita física envolvida, vários nomes, né? Como bem você olhou aqui, né? Você visualizou nos itens. Então, não seria tão fácil assim, né? De certa forma, o raciocínio aqui até tá legal, porém, tá faltando ainda a especificidade, né? De um sistema refrigerador aqui, que é no caso da geladeira. Então vamos começar entendendo como é que funciona a geladeira da sua casa, cara. Você fala sério, né? Você tem aí a sua vida toda e nunca parou para pensar como é que funciona a geladeira, cara. Nem te cobrou isso aí. Olha aí que bacana, né? Sempre pegando a gente de surpresa. Então, cara, geladeira basicamente funciona assim. Claro, eu vou ensinar vocês aqui, né? Eu vou falar para vocês da maneira mais simplória possível, certo? Que senão eu vou me estender bastante aqui no assunto. Mas para a gente entender o funcionamento da geladeira, a gente tem que entender um pouco sobre alguns assuntos, né, alguns conceitos da termologia. 3 conceitozinhos básicos, beleza? Eu vou te falar aqui, você dá uma pesquisada mais profunda, certo? Dá uma estudada aí para você entender cada um, porque eu só vou apresentar eles aqui, não tem como explicar tudo, né? Porque é muita coisa. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Sempre que a gente tiver, isso aí é do começo da termologia, cara, no começo da termologia. Sempre que a gente tiver uma variação de temperatura, alguma coisa quente com alguma coisa fria, o que acontece? Vai existir aqui uma troca de calor, vai existir calor do quente para o frio, né? Sempre que eu tiver variação de temperatura, o quente, né, o corpo quente vai ceder aí, vai fornecer calor para o corpo frio, que por hora vai absorver isso aí, até que os dois entrem em equilíbrio térmico, né? Até que os dois tenham a mesma temperatura, isso vai acontecer. Então, tem variação de temperatura, tem troca de calor, beleza? Segunda coisa aqui, cara, guarda bem isso aí, certo? Guarda bem, isso aí é fundamental. A partir dessa aula aqui, a partir dessa questão, você não vai mais esquecer disso aí, cara. Troca de calor, né? Segundo conceito aqui, cara, é em relação a aquecer e esfriar um determinado objeto, né? Você logo pensa, né? Como é que eu faço para aquecer ou esfriar um objeto? Você pensa, não, forneço calor ou tiro calor, né? Funciona assim, não é não? Também. Mas existe outra forma de você aquecer ou resfriar um objeto, que é por meio do trabalho. Trabalho, Renato? Trabalho produz calor? Cara. Faz assim com as suas mãos, ó.
força vezes deslocamento, deslocamento, força. Tá esquentando a mão? Tá produzindo calor com o trabalho. Olha aí que mágica, né? A física aí, né? Em toda a nossa vida. Então, para eu aquecer e esfriar determinados objetos, eu posso tanto utilizar o calor, certo? Quanto posso utilizar o trabalho, beleza? Grave isso aí também. Terceiro conceito aqui é sobre os gases. O que acontece com os gases? Aí eu vou te explicar de uma maneira bem simples, mas eu quero que você entenda. Vou utilizar um exemplo aqui como o desodorante. Você pega o seu desodorante, quando você aperta lá na válvulazinha, né, você libera ali aquele spray. O que acontece? O gás que estava lá dentro, ele vai se expandir. Quando ele expande, ele realiza trabalho. Então ele vai aumentar ou vai diminuir essa temperatura. O que você acha que vai acontecer, né? Você pega aquele arzinho que sai do desodorante, é quente ou é frio? É frio. Então, quando o gás se expande, ele diminui a temperatura. E quando ele comprime, ele aumenta a sua temperatura, né? Aumenta a pressão, aumenta a temperatura. Diminui a pressão, diminui a temperatura. Certo? Grava esses três conceitos. Vou botar aqui, ó. Gás, quando ele vem, né? Quando você expande o gás, certo? Expandir o gás, ele eleva ou ele diminui a sua temperatura por conta, né, da diminuição de pressão aqui. E quando você comprime o gás, quando você está comprimindo o gás, você está aumentando a temperatura do gás, né, por conta do aumento de pressão aqui com essa compressão. Dado isso, a gente já pode pular aqui para o sistema da geladeira, como é que ele funciona. Daí, mais uma vez, eu vou ser bem simplório, porque eu quero que vocês entendam isso aqui sem muitos conceitos técnicos, né? E levem aí para as próximas questões, né? Caso venha cair de novo. Esse assunto já caiu no Enem, é a segunda vez aqui no Enem 2020, certo? Então fica ligado, cara, entende bem. Assim que eu ligar ali minha geladeira na tomada, né? Peguei aqui o fiozinho, ó, liguei aqui, né? Vamos fingir que eu tô ligando por aqui, ó. Liguei aqui só para representar que eu liguei agora. O que acontece? Esse meu sistemazinho aqui, ó, que a gente tem o nome de compressor, beleza? Compressor, o que o nome já diz pra gente? Ele vai comprimir o gás. Se ele comprime o gás, ele aumenta a temperatura. Mas o que ele está comprimindo? Tem gás aí dentro? Tem, cara. Tem uma substânciazinha aqui dentro. É o que a gente chama de substância refrigerante, certo? Essa substância refrigerante, ela circula pela geladeira. Então, quando passa pelo compressor, ele vai comprimir essa substância, né, esse meu fluido, que vai acabar esquentando por conta do aumento de pressão, né, vai aumentar a sua temperatura. Então ele passa por aqui, ó, bem quente. Essa aqui é a parte de trás da geladeira, cara, que você usa para secar as suas meias, né? Pensa que eu não sei, pois é aqui que ela vem, né? Por conta desse aumento de pressão, né, vem esse aumento de temperatura. E claramente, o que acontece com esse calor que está aqui? Ele vai passar por essa trilha aí, né? Essa serpentina que a gente chama de condensador, beleza? Vai passar pelo condensador. À medida que ele vai passando, ele vai trocando calor com o meio ambiente. Então, se aqui está quente e no meio ambiente está mais frio, né? O calor vai ser cedido. No caso, vai sair do condensador para o meio ambiente. Calor vai ser cedido, então a temperatura vai diminuir aqui, ó. Vai chegar lá em cima com a temperaturazinha já mais amena, né? Não tão quente. Renato, para que serviu esse sedimento aí, digamos assim, nessa perda de calor com o meio ambiente, né? Ele esquentou para depois perder? Cara, é porque a gente está no início do ciclo. Você logo vai entender para que esse líquidozinho funciona, né? E já vou te dar o spoiler aqui, né? Já vou te falar. Cara, esse líquido, ele funciona como um ladrão. Um ladrão, Renato? Um ladrão. Como assim? Esse líquido, qual é o propósito dele na geladeira? O líquido, ele vai entrar na geladeira, vai roubar o calor, vai sair da geladeira e vai entregar o calor para o meio ambiente. Basicamente é isso que ele faz. O líquido, a substância refrigerante, o líquido não, né? O fluido. O fluido refrigerante, a substância refrigerante, ele pega o calor lá de dentro da geladeira, pega para ele e sai e devolve para o meio ambiente. Assim, se você achava que a geladeira esfriava os materiais lá dentro com gelo, né? Se você achava que era o gelo que esfriava, não tem nada a ver, cara. A geladeira, né, esse fluido, ele serve tirando o calor. Então, quando ele tira o calor, a temperatura vai baixando, certo? Então, esse fluido tira o calor e joga para o meio ambiente. Como é que ele faz isso? A gente vai entender agora, ó, presta atenção. Então, cara, depois que ele sai daqui com a temperatura já amena, certo? O que vai acontecer? Ele vai passar por esse tubo capilar. E o que esse tubo capilar faz? Ele vai diminuir a pressão
desse meu fluido. Se eu diminuo a minha pressão, claramente eu diminuo a minha temperatura. E essa diminuição de temperatura, ela acontece drasticamente, ela vai diminuir muito depois que passa por esse meu tubo capilar. Ele vai chegar aqui, ó, congelado já, bem friozinho, ó. Chega aqui e vai entrar no evaporador, que vai trocar, né? Vai trocar calor ali com as substâncias dentro da geladeira, né? Com os materiais que estão dentro da geladeira. Ele vai aqui, né? Ele vai começar a roubar o calor, vai roubar o calor para ele, né? Tá passando por ali. Se ele tá gelado e as substâncias lá estão quentes, né? Ele vai pegar o calor das substâncias para deixá-las mais frias, no caso. Então, esse líquido, né? Esse fluido, tô direto falando líquido, mas esse fluido, ele tem que ser bem menor, né? A temperatura dele tem que ser muito menor do que a temperatura dos materiais, né? Quanto menor for, mais calor ele vai roubar isso, certo? Então ele vai roubar esse calor e vai passar aqui, ó, pelo congelador. Congelador, no caso, é esse aqui. Ele vai passar por esse fio, beleza? E vai voltar aqui pro meu compressor. Aí, cara, ele não poderia voltar, né? Ele acabou de roubar o calor aqui, né? Ele não poderia voltar aqui pro meu condensador e jogar esse calor para o meio ambiente simplesmente na temperatura que ele está. Se ele está frio, como é que ele vai jogar esse calor que ele recebeu? Né? Se o meio ambiente está quente e ele está frio, ele vai acabar ganhando calor, entendeu? Então ele vai voltar com mais calor e jogar para a geladeira e vai esquentar os alimentos. Não faz sentido. Esse meu fluido que está descendo aqui com o calor roubado, né? Ele tem que passar por esse compressor para aumentar a temperatura dele, para que aí sim ele consiga realizar essa troca que a gente viu lá no início, né? Então ele vai comprimir esse meu fluido e vai transformar essa temperatura aqui elevadíssima, né? Por conta do aumento de pressão, eu vou aumentar aí a minha temperatura. Então esse fluido comprimido vai sair agora pelo condensador e vai transformar, né? Vai tirar esse calor, vai fornecer esse calor aí para o meio ambiente. Então, onde é que está sendo realizado o trabalho aqui? É no compressor, cara. O compressor está realizando o trabalho. Se o compressor realiza trabalho, ele necessita de energia. Se ele necessita de energia, quanto mais energia você dá aqui para esse compressor, mais money você vai ter que pagar, beleza? Então, pensa comigo. Se você bota essa geladeira, né, esse sistema refrigerador em um ambiente quente, percebe que para ele fornecer o calor, né, desse condensador para o meio ambiente, ele tem que estar mais quente que o meio ambiente. Então, se o ambiente já está quente, ele tem que trabalhar muito, né? O compressor tem que trabalhar muito para deixar esse fluido mais quente ainda, para ele conseguir realizar essa troca. Então, não é bom, né, que o ambiente esteja quente, é bom que o ambiente esteja frio, porque assim o meu compressor trabalha menos, né? Ele precisa aumentar a temperatura só um pouquinho, né? Esquentar só um pouquinho, porque já vai ser entregue todo para o meio ambiente, já que o meio ambiente está frio. Então, dada essa explicação aí panorâmica aí sobre a geladeira, vamos entender aqui os itens, né? Vamos ver qual é o item correto. E o item que fala sobre isso aí, galera, é o item D. A liquefação da substância refrigerante no condensador exige mais trabalho do compressor. Liquefação é a passagem do estado gás para o estado líquido, certo? Acontece aqui no condensador, né? São sinônimos, essas duas palavrinhas aí, condensação e liquefação, são sinônimos, mas você não precisaria entender isso aqui para matar o item aqui, né? Porque ele é o único item que fala, né, que o condensador precisaria de mais, por conta do condensador, né, por conta dessa passagem, o compressor precisaria de mais trabalho, assim aumentaria mais a energia, né? Então o único item que fala sobre mais trabalho no compressor é o item D de dado, beleza? Valeu, galera!